Caminho não óbvio foi entrar nesse projeto. Foi uma decisão que aconteceu assim, de uma forma inesperada e que naturalmente foi me empurrando assim, para a direção de voltar a competir no Brasil, uma equipe brasileira. Isso era uma coisa que realmente assim, o meu lado racional me dizia, cara, não volta para esse ambiente, não volta para esse contexto, vai viver a tua vida, vai fazer as coisas que você acredita com menos encheção de saco. E mergulhar num projeto assim, no ciclismo de estrada aqui no Brasil, é um desafio por si só, assim, de cara. Por mais que seja bem estruturado, boas intenções, com bons planos, é desafiador porque você vai contra uma modalidade que está patinando há muito tempo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, é entender e aceitar que o ciclismo brasileiro de estrada não estava bem das pernas há alguns bons anos. Eu acho que isso já é um primeiro desafio, porque só de falar isso, você já automaticamente desagrada algumas pessoas, porque tem gente que acha que estava bom. Só que economicamente não estava bom, né? Você via a instabilidade dos atletas profissionalmente, exposição da mídia, investimento que chega ao esporte, calendário consolidado, o tipo de provas. Então não é muito difícil, se você tiver um mínimo de bom senso, de ver que o esporte não estava bem, a modalidade não estava bem aqui no Brasil. Em contraste até com outras disciplinas. Então não tinha muito argumento para consolidar e a gente aceitar que realmente o ciclismo de estrada não tem vez aqui no Brasil. Para mim, assim, o grande desafio foi eu acreditar que eu deveria tentar, eu poderia tentar mudar alguma coisa. Sei lá, acho que muito pelo que eu já vivi, então tem horas que você cansa de comprar certas brigas, você cansa de bater de frente com os teus parceiros, de querer mudar, de querer estruturar, de trabalhar em dobro, de fazer hora extra. Então, isso foi assim um conflito interno meu de, será que eu ainda tenho o que é necessário para fazer esse trabalho a mais? E segundo, se a equipe, os atletas, o staff ia comprar a ideia de vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer alguma coisa com o objetivo de impactar no ciclismo. E aí é a tentativa, né? E a tentativa ela não garante o êxito. Pelo contrário, a tentativa ela gera conflito, né? Ela vai gerar a crítica, ela vai gerar o comentário negativo. E muitas das vezes isso eu aprendi como atleta, na minha jornada como atleta. Era criticado demais e às vezes eram críticas muito infundadas assim, e demorei muito tempo a entender que a percepção da pessoa às vezes vem muito da frustração de ela não ter tentado. E eu não falo isso assim, me colocando acima de ninguém. Isso a gente assume esse papel com muito mais naturalidade do que a gente consegue perceber. Então durante muito tempo me fez mal. Até hoje, assim, eu consegui entender que, não é errado a pessoa ver dessa forma. Ela foi condicionada ali por circunstâncias a ter essa percepção. Só que isso pesa, cara. Isso é ruim. Talvez eu tenha um pouquinho de maturidade para lidar com isso, depois de tantos anos lidando. Mas aí, quando você traz outros atletas para uma mesma página, atletas mais jovens, assim, você coloca eles num ambiente que não é fácil. Desde o primeiro momento, assim, com os atletas, eu tentei prepará-los, assim, tem uma coisa muito boa acontecendo com vocês, é uma grande oportunidade pra gente, só que vai vir muita coisa ruim também. Vem uma onda negativa junto também. Ao lado da positiva, com a maior exposição, com a maior expectativa, com o maior risco envolvido, né? Aumenta a aposta do que você está tentando fazer, aumenta também a crítica, aumenta a especulação, aumenta a interpretação sem muito fundamento. E
eu entendi que isso seria assim um desafio para os atletas e que eu deveria tentar ajudá-los, sabe, da melhor forma possível. É um processo importante para a maturação do atleta. O esporte que tem alguma relevância, ele alcança as massas, né? Ele alcança grandes volumes de pessoas, e quanto maior o volume é alcançado, menos transparente é a verdade. Então menos as pessoas vão saber realmente quem você é, o que você está fazendo e o contexto do que está sendo feito. Isso acho que é normal do contexto esportivo. Só que no Brasil a gente tem um lado agravante que é o pouco filtro no julgamento. Então quanto mais relevante é o atleta, menos humano ele se torna no julgamento do senso comum. E isso não é uma coisa para todo mundo. Isso é uma coisa bem difícil, aliás, de lidar e de se desvincular da sua humanidade, né? De entender que as pessoas vão te ver cada vez menos com empatia. E o time comprou a ideia assim, de buscar maiores desafios e de entender que isso poderia lançar assim, o esporte para uma nova plataforma de atenção, de alcance, de assunto, de análise esportiva, de trazer mais fãs, de acompanhar o esporte numa camada mais profunda. Então a ideia sempre foi competir provas cada vez de nível maior, trazer cada vez mais profissionalismo, né, com o gerente de performance, o Peter, de capacitar o staff que já fazia parte da equipe, de trazer mais staff para o time, de ter um acompanhamento educacional maior, de ter um acompanhamento médico maior, de realmente criar um ambiente que fosse mais profissional, mais saudável e que transmitisse mais credibilidade também. E nascemos para quebrar limites. Acho que foi isso um mindset muito forte aqui na EC2. A gente fala que tudo é possível. E aí a gente começou a nossa temporada com o primeiro grande desafio, que foi o Tour de Ruanda. Estreia da equipe numa prova UCI 2.1. A estreia do Henrique na equipe também. E saiu numa fuga de entrada, baixou a bandeira, a fuga já foi embora. Chegou a abrir 7 minutos. Acho que foi uma experiência muito válida para todos nós, assim, para mim como atleta, para os parceiros de equipe competindo ali no Tour de Ruanda, para o staff, porque foi aquela performance muito de choque de realidade, de ver assim a diferença às vezes de estrutura de staff, de operação, de detalhe, de ver a diferença no desempenho, mas de sentir a proximidade, de sentir assim a realidade. Então falta um detalhe, falta melhorar isso, falta melhorar o pré-prova, o pós-prova, a execução da competição, mas é palpável, é um nível palpável. Então isso acho que é muito importante, foi muito importante para todo o time entender que é uma equipe toda brasileira, atletas brasileiros, staffs brasileiros, patrocinadores brasileiros, tentar fazer isso e sentir a possibilidade de dar para chegar lá tem um valor muito grande. Quando você constrói tudo do zero, aumenta muito a aposta do que você está fazendo. Aumenta muito o risco de fazer isso dar certo. Só que tem o poder da história, cara. O que a gente está tentando fazer tem uma chance pequena de ter êxito, mas tem um valor enorme. E acho que isso que me motiva hoje, assim, meus 30 e muitos anos, a estar treinando como eu não treinava em relação ao afinco, à entrega, à vontade, há muitos e muitos anos, de poder ver e sentir que isso tem um valor muito maior e muito mais amplo do que o indivíduo, e sentir a possibilidade disso acontecer, e sentir a possibilidade de chegar lá, de concretizar. Então esse começo de ano foi assim desafiador para mim, para os atletas, para o time, mudança,
novo nível de cobrança, novo nível de expectativa, de exposição, e sentir a dificuldade do que a gente está tentando fazer é o que tem me motivado. Eu sei que é um caminho diferente, assim. E o que eu estava fazendo ano passado era justamente o que outros ciclistas brasileiros, os que foram mais exitosos, fizeram e fazem até hoje, que é sai do Brasil na primeira oportunidade, se insere na Europa, onde acontece o ciclismo de alto rendimento, e desenvolve uma carreira ali, como indivíduo. E sair desse contexto assim e dar, entre aspas, um ou até mais passos para trás, como carreira esportiva no ciclismo de estrada, me motivou muito. Porque eu sei que, apesar de ser um caminho não óbvio, eu vejo mais possibilidades de eu chegar longe fazendo dessa forma, justamente pelo quanto tem me motivado enxergar a possibilidade do que isso pode causar no ciclismo. E aí não é só o meu resultado, mas é o resultado de parceiros de equipe, o que esses garotos, principalmente os mais jovens, podem desenvolver nos próximos anos, na próxima década, o que esse time pode ser como plataforma para o ciclismo brasileiro e impactar para que outros projetos tenham os mesmos incômodos que a gente está tendo agora e que o nível suba de profissionalismo, de excelência, de entrega, de ética, de compromisso com o esporte. Estou confiando bastante no que ele faz, no que ele fala, e quero aprender muito com ele esse ano. Eu sei que é um cara muito experiente, o cara mudou o que é o esporte no Brasil, o profissionalismo, e eu tenho bastante disso comigo. Eu gosto de procurar melhor, eu gosto de procurar meios de performar mais, e eu vejo que o Henrique é um cara que pode me ajudar bastante com isso, então eu estou muito empolgado. Para os atletas do time, eles têm uma situação mais desafiadora, que demanda mais. Você tem que subir o seu nível para competir bem em provas internacionais, com atletas e equipes que já têm mais tempo de rodagem, que já tem mais estrutura, já tem mais investimento, e a gente está construindo isso, mas ainda você precisa atender os deveres domésticos, precisa competir nas provas no Brasil, e aí você corre com aquela expectativa de, poxa, se os caras são a melhor equipe, eles têm que largar e ganhar. Isso para o atleta é desafiador, até entender qual é o equilíbrio que você consegue entregar e como você consegue continuar construindo, atendendo a duas demandas. Basicamente, você tem que dobrar o teu trabalho. Você tem que entregar em duas vias, se preparar para dois tipos de provas diferentes, porque o desenrolar das provas acaba sendo diferenciado, e atender as expectativas de, poxa, tem que ir lá e andar bem, tem que voltar e andar bem também. Isso sobre mais olhares, mais expectativa, mais atenção. É um processo que empurra para maturação, mas ele também abafa muito o atleta. Ele também sufoca bastante o atleta. E isso é pesado, você passar por essa fase. É muito mais fácil você ficar na moita, não declarar qual é o teu objetivo, não buscar desafios desconfortáveis e maiores e ter alguém que te impulsione o teu resultado, né? Então, fica na moita, quando esses caras correrem, dá na cabeça e tal, que vai valorizar. Isso é mais fácil, isso é uma vantagem para quem não tem essa expectativa, essa cobrança, essa ambição que o time abraçou. Só que o processo ele recompensa também. No curto, médio ou longo prazo, na grande maioria das vezes, saem atletas mais capacitados. E é nisso que eu acredito. Então, talvez, no curto prazo, machuque um pouco, mas é necessário. O segundo momento foi voltar a competir uma prova UCI no Brasil. A minha última foi a minha aposentadoria.
em 2023 no mountain bike e voltar a competir uma prova do CI no Brasil me deixou nervoso e foi muito legal e prazeroso eu poder ter o meu pai no meu corner ali, dando apoio como parte da operação, competindo numa outra modalidade que eu também quero me dedicar, que é o gravel. E conquistar a vitória foi especial, assim, num sentido muito pessoal. É legal para promover a modalidade, o ciclismo no país, ter o contato ali com a comunidade, com fãs, com jovens. Eu sei que isso tem um valor, tem um impacto, mas acho que nesse caso específico teve um gosto especial muito prazeroso e um valor muito profundo para mim, muito mais sentimental do que uma conquista esportiva ou profissional. Foi legal abraçar meu pai de novo depois de ganhar uma corrida.